Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. E neste vídeo vamos conversar sobre o processo de construção de um artigo científico, desde as discussões iniciais do trabalho até o momento da sua submissão a uma revista científica. Vamos entender por que esse caminho exige reflexão, reflexão crítica, clareza de propósito e diálogo constante com a literatura. Então, na ciência, o artigo não é apenas um relatório final, aquele relatório final da sua dissertação ou da sua tese ou do seu trabalho de conclusão de curso. Ele é um produto condensado, ele resulta de um processo contínuo de elaboração, de discussão e de amadurecimento das ideias dos pesquisadores. Então, antes mesmo de sua submissão à comunidade científica, os dados e reflexões de uma investigação costumam ser amplamente debatidos entre os autores em busca de coerência metodológica, clareza interpretativa e relevância teórica. Então, o artigo científico ele não nasce pronto. Você terminou o seu mestrado, ou então você está para finalizar o mestrado, e aí você submete seu artigo, que é um artigo derivado da sua dissertação. Então, o que acontece muitas vezes antes disso é que esses dados do seu trabalho sejam apresentados, testados e aprimorados em eventos científicos, como os congressos, onde a escrita ela é muitas vezes aprimorada e a partir da escuta crítica de colegas, de avaliadores desses eventos. Isso permite a identificação de falhas de delineamento ou de caracterização do delineamento, lacunas conceituais ou interpretações que estão necessitando de um aperfeiçoamento, de uma reformulação para que fique mais clara, que fique mais parcimoniosa. Então, essas trocas são valiosas, elas ajudam a fortalecer o argumento científico, oferecendo ao pesquisador mais segurança para transformar sua pesquisa em um artigo publicável. Então, isso não significa que será autoplágio, que você apresentou em um congresso e aí você vai, a partir dessa apresentação, você elabora melhor esse trabalho e vai submeter a uma revista científica. Não é, você apresentou em um congresso, você submeteu esse trabalho à discussão, à crítica, a sugestões, recomendações, e então você vai agora submeter a uma publicação em um periódico científico. E como eu disse, essas trocas são muito valiosas e vão fortalecer a sua escritura, a sua escrita do seu trabalho. Então, é importante que você antes submeta esse trabalho à apresentação, à exposição em um evento como um congresso científico, por exemplo. Então, isso preliminarmente que eu gostaria de colocar. Eu quero comentar inicialmente sobre questões que são essenciais também para colocar antes mesmo da primeira linha ser escrita, que são algumas questões fundamentais que precisam estar muito bem resolvidas pelo pesquisador. Por exemplo, qual é a pergunta central do seu trabalho? Ela está clara? Ela é relevante?
ela pode ser respondida por meio de um estudo científico. Então, isso é uma questão que já foi pensada lá atrás, mas é preciso que a gente lembre que o problema de pesquisa, que é a pergunta da pesquisa, precisa estar ali explícita, ou mesmo que esteja implícita, mas que fique fácil para o leitor entender qual foi a pergunta que motivou o estudo. E se a resposta à pergunta básica não puder ser expressa em uma pergunta mais simples, talvez a formulação do problema ainda esteja vaga ou mal definida. Essa é uma questão importante. Outra pergunta, outra questão que deve estar bem já definida é qual é a natureza do seu estudo. É um estudo observacional, sem intervenção, ou é um estudo experimental, né, com intervenção? Ou é um estudo de revisão, é um estudo de revisão sistemática, de escopo, um estudo de revisão integrativa? É um estudo de revisão documental? Então, isso também essa também é uma questão essencial que precisa estar bem definida antes de você começar a escrever seu artigo. Onde, quando foram recrutados os participantes da pesquisa, as participantes da pesquisa? A margem de incerteza ou qual é digamos assim, a segurança para a realização, a elaboração das inferências? Qual foi o processo de seleção da amostra? Foi aleatório ou não? Vale a pena escrever e publicar esse artigo? A resposta que vem a essa pergunta representa algo novo ou reforça achados relevantes de outras investigações. Mas que lacuna esse trabalho vem preencher? A resposta que você busca responder, ou que você buscou responder, está alinhada com debates atuais da literatura científica? E também, sob qual forma o seu trabalho será melhor apresentado? Será um relato de caso, um estudo primário, ou seja, que vai dar origem a um artigo original, uma revisão sistemática, como eu já mencionei? E lembre-se, relatos isolados só costumam ser aceitos quando trazem implicações excepcionais, os relatos de caso. E para qual revista você vai submeter o seu artigo? O periódico precisa estar alinhado ao tema da sua pesquisa, às normas formais. Qual é o número de palavras? Qual é o estilo de citação? Qual é a norma que você vai seguir para as referências e as citações? Qual é o número de figuras? E qual é o seu público-alvo? Então, é útil também conhecer o fator de impacto e a política editorial das revistas de interesse, por meio de bases, né, como o Journal Citation Reports. Então, essas questões são questões essenciais que você precisa que estejam claras antes de você redigir o seu artigo. E lembrar que a escrita começa pela pesquisa, não pela introdução. Então, pode parecer óbvio, mas vale a pena lembrar. A redação começa pela delimitação do problema de pesquisa e não pela introdução textual do artigo. Então, tudo começa com a elaboração de um bom projeto de pesquisa. Então, eu vou elaborar o projeto, a pergunta de pesquisa no projeto, e eu já tenho tudo bem elaborado. Aí eu vou realizar a coleta de dados, também com a seção de métodos bem escrita, mostrando rigor acadêmico,
nos vários aspectos da seção de métodos, os resultados, posteriormente, vamos traçar algumas observações também daqui a pouco, de forma breve. Então, você definiu seu problema de pesquisa, sua pergunta, a partir daí, você define os seus objetivos e da hipótese, se houver. Então, geralmente, os estudos que são descritivos não têm uma necessidade de hipóteses, mas estudos explicativos ou analíticos demandam a elaboração de uma hipótese, que é uma resposta provisória à sua pergunta de pesquisa. Então, a clareza desses elementos será o eixo de toda a estrutura argumentativa do seu trabalho. Então, a escrita começa com esse projeto de pesquisa, e a pesquisa, digamos, é um estudo primário. Então, teve toda a submissão ao comitê de ética do projeto. Então, tudo começa pela pesquisa. Então, tudo isso deve estar muito bem já elaborado. A seguir, vou mencionar alguns aspectos importantes na introdução, na redação da introdução. Então, como construir uma introdução eficaz? Então, vamos lembrar, né, que no projeto de pesquisa, que também tem a sua introdução, a gente coloca isso de uma forma bem clara e objetiva. Principalmente com 3 perguntas, 3 questões bem fundamentadas. No projeto é o que vai ser feito. Aqui, no caso da introdução já do artigo, né, depois já do relatório finalizado, e você vai condensar o relatório, ou uma parte desse relatório, em um artigo para submeter a uma revista. Então, o que foi feito? Então, aqui se expõe o problema que foi investigado. E por que isso foi feito? Então, ali mostra-se a relevância do tema com base nas lacunas da literatura científica. E o que se pretendeu demonstrar? Então, aqui se indica o objetivo geral da pesquisa. E a partir do objetivo geral, né, pode-se colocar mais objetivos específicos que complementem e mostrem a forma como você acabou alcançando o objetivo geral. Então, no artigo científico, os objetivos não ficam em uma seção à parte, ficam no último parágrafo da introdução. Então, é colocado de uma forma bem mais breve do que é num relatório de pesquisa, numa dissertação, por exemplo, no seu formato tradicional. E o que você vai falar sobre a revisão de literatura, que numa dissertação de mestrado, já no seu relatório final, na forma tradicional, ocupa todo um capítulo, né? Toda uma seção. Aqui no artigo é colocada de forma bastante abreviada, de forma bastante sintetizada, na introdução também. Então, por isso que eu falei há pouco em condensação, porque é uma verdadeira síntese, é um produto condensado, né, daquele seu relatório de pesquisa no formato tradicional. Então, essa revisão, que ela deve ser bem breve no artigo, você precisa evitar apenas listar publicações em uma sequência cronológica. Em vez disso, organize o estado da arte com base em eixos interpretativos, mostrando ao leitor como você
entendeu ou entende o problema e por que ele ainda merece ser investigado. Assim, é preciso lembrar de que essa revisão de literatura aí é colocada, é redigida de uma forma muito sintetizada. E depois vamos falar dos métodos. Então, nos métodos, vamos responder aquelas 6 perguntas principais, né? E colocar isso de forma bem explicativa na seção de métodos. Então, são 5 perguntas na seção de métodos: o que, quem, como, quando e por quê. E ainda tem uma outra pergunta. Geralmente são 5 perguntas principais, né? O que, como, quando, quem e o que, como, quando, quem e por quê. Né? Essas 5 perguntas. A seção de métodos, né, deve ser detalhado o suficiente para que quem lê, o leitor, né, do seu artigo, possa entender perfeitamente como se desenvolveu todo o processo, né, desde o modelo do estudo, a escolha do modelo do estudo, a amostra, né, e veio de que população, como é que essa amostra foi selecionada de forma aleatória ou não aleatória, probabilística ou não probabilística. O cenário do estudo, né, onde é que esses participantes de pesquisa se inserem, né, em termos de cenário, né, de população. E por que você escolheu aquele modelo de pesquisa? Então, são os mais adequados, são mais apropriados para investigar o seu problema de pesquisa? Então, geralmente, fundamentando essa escolha. E também você vai indicar, né? Tratando-se aqui de um estudo de abordagem quantitativa, você vai também indicar como é que foi o passo a passo, né, do procedimento de coleta de dados. Que instrumento de pesquisa ou que instrumentos de pesquisa você usou? Se for uma escala, um questionário padronizado, essa escala, esse questionário, ele foi validado no Brasil, se ele foi criado fora, né, do país, ele foi validado, então você tem que indicar o estudo onde foi validado, traduzido e validado aquele instrumento, indicar a sua acurácia, a sua reprodutibilidade. E se não, o seu instrumento de pesquisa foi elaborado por você, ou seja, você e os coautores. Esse instrumento de pesquisa, ele foi criado, elaborado com base em que fundamentos, em que autores. E também esse questionário, ele foi submetido a um pré-teste, né, para aprimoramento e correção de alguns itens. E qual o resultado desse pré-teste? Foi publicado ou não? E também você vai também indicar qual foi a análise realizada. Então, um estudo quantitativo, você vai indicar se a análise estatística foi apenas descritiva ou se foi também uma análise inferencial. Se foi inferencial, né, foi apropriada uma análise inferencial, né, a partir de uma amostra aleatória. Então, você escolheu uma amostra aleatória e aí você vai fazer aplicação de testes. Você fez aplicação de testes estatísticos. Que foram esses? Foram testes
paramétricos, não paramétricos, e se foram paramétricos, né, então havia indicação realmente sem violar, digamos, princípios estatísticos. Você podia realmente usar aquele teste paramétrico, era o mais apropriado, e também as considerações éticas. O seu estudo teve um projeto aprovado por um comitê de ética, então indicar que foi aprovado por tal comitê de ética e com parecer de aprovação número tal, e que os participantes leram e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, agora partindo para os resultados, como eu coloco aqui, para abreviar essas considerações que eu estou fazendo. Os resultados, eles são confiáveis, há resultados se houve teste estatístico, não é? Na estatística inferencial. Houve comparações de grupos e que essas comparações mostraram diferenças estatísticas significativas. Esses resultados que foram estatisticamente significativos, eles são clinicamente ou são realmente relevantes, não só estatisticamente, mas com um confronto com a teoria, eles são relevantes. A coerência, né? Aí, nesse caso, eu ia falar da coerência com a literatura, mas nesse caso aí já é a discussão. Ainda falando de achados que são estatisticamente significativos, eles podem ser estatisticamente significativos, mas não ter relevância ou clínica, ou prática, ou teórica. E o oposto também é verdadeiro, ou seja, ter relevância clínica, teórica, prática, mas não haver um encontro de uma diferença estatisticamente significativa a partir do nível de significância que você adotou, que geralmente é 5% ou 1%. Mas, por convenção, é mais comum que seja de 5%, ou seja, 95% de probabilidade de que aqueles resultados realmente existam na população de onde você retirou a amostra. Então, vamos à discussão. A discussão é onde mora o pensamento crítico. A discussão é um espaço para análise e interpretação. Então, você vai responder a questões, né, de que e você vai mostrar, né, que os métodos que você usou, né, realmente eram apropriados, e a coerência com a literatura. Os achados que você apresenta na sessão de resultados se alinham ou, por outro lado, contradizem os estudos anteriores ou anteriormente publicados. Então, e o que isso significa? Se contradizem os estudos anteriores, o que isso significa? Como é que você interpreta isso? Lembre-se que você também precisa responder a uma pergunta aí na discussão. Sua hipótese foi corroborada? Ela foi corroborada, não é que ela seja ou não confirmada, porque a confirmação de uma hipótese, ela é, digamos, corroborada por vários estudos. Então, depois de corroborada por vários estudos e aquele resultado ser aceito pela comunidade científica daquela área, então ela pode ser considerada confirmada. Então, o resultado que você encontrou corroborou a sua hipótese ou não? E o resultado que você encontrou contribui para o corpo do conhecimento, ou seja, o conhecimento do seu campo, né, de estudo. A margem para generalizações, você pode generalizar os seus resultados que você obteve na sua amostra para a população da qual foi retirada a sua amostra. Então, são questões que você vai responder. Pode responder os seus na discussão. Você vai mostrar que
o método que você usou foi adequado, você vai mostrar se sua hipótese ou seu problema de pesquisa foi respondido, sua pergunta foi respondida, e se houver hipótese, se a sua hipótese foi corroborada ou não, e por que não foi corroborada, por exemplo. Então, na discussão você discute método, você discute resultados, você mostra a contribuição que você obteve com aqueles resultados no seu trabalho. Você também indica que estudos podem ser, que outros projetos poderiam ser realizados para responder questões que não foram respondidas ou que surgiram após resultados inesperados do seu estudo, que outros estudos futuros poderiam ser realizados para responder questões que não foram respondidas, por exemplo. Ou que surgiram a partir da sua coleta de dados e que precisam ser respondidos por estudos anteriores. Então, que estudos você sugere que sejam realizados? E que contribuição, como eu já antecipei há pouco, que contribuição teórica, prática, social, os seus resultados trazem, né, para a literatura. Então, é muito importante. E ainda na discussão, já para o final, você vai colocar que limitações o seu estudo apresenta. Ou seja, até limitações metodológicas, por características do próprio delineamento, por questões que você encontrou no seu estudo e que não foram suficientemente explicadas. Então, você vai mostrar as limitações que o seu estudo contém, né? Então, aí nessa sessão, comentei brevemente métodos, resultados e discussão. E aqui, conclusões, referências e resumo. A conclusão precisa derivar logicamente da discussão. Lógico, você realizou toda a discussão é uma parte, né, do trabalho em que você a discussão é do autor, porque o autor é que vai conversar com a literatura, mostrar, explicar os resultados que obteve. Então, a conclusão deriva, logicamente, da discussão. E, quando possível, é preciso indicar a possibilidade ou não de que aqueles resultados possam, ou com parcimônia, ser ou não generalizados para a população, como eu já mencionei há pouco. Então, as conclusões elas podem ser colocadas de forma bastante objetiva, a partir, né, do que você discutiu. Já antes de falar das referências, eu vou falar do resumo, embora aqui eu tenha colocado referências e resumo. O resumo ele deve incluir de forma concisa o problema estudado, a hipótese, se houver, os objetivos. Então, na metodologia, no método, o delineamento da pesquisa, principais resultados, conclusões e implicações. E também depende da norma da revista que você escolher para submeter o seu artigo. Então, aí vamos, né, às referências, né? E lembrar, antes de falar em referências, que o resumo é o cartão de visita do seu artigo, porque ele precisa ser claro, simples e objetivo, porque muitas vezes a maior parte dos leitores vai ler o título do seu trabalho, eu não mencionei aqui título, né, mas o título é o que primeiro, e a maior parte dos leitores vão alcançar, e muitas vezes pelo título ele já, digamos, descarta a leitura do trabalho ou mesmo do resumo, porque não é o que ele está buscando. E o segundo é o resumo. O resumo, muitas vezes, o título atrai o leitor e ele passa para o resumo. A partir do resumo, ele pode ou não ler o artigo na íntegra. Então, é como se fosse o cartão de visita do seu artigo.
Então, isso é muito importante, que, no caso, esse resumo ele seja bem elaborado. Então, as referências. As referências devem, digamos, ser escritas com base, né, no rigor acadêmico, assim como os métodos, né, as referências são a base do rigor acadêmico. Então, as referências devem seguir os padrões exigidos pela revista. Mesmo que você conheça as normas da ABNT, lembre-se de que cada periódico possui seu próprio estilo de citação e de referências. Então, antes de escrever, você precisa consultar sempre as instruções aos autores. E as referências, né, você pode usar alguns softwares como Mendeley, como o EndNote, que aí ajuda você a administrar, a gerir mais essa questão de referências e citações e facilita bastante nessa finalização, esses softwares, né, para gerenciar referências e citações ao longo do texto. Lembrar, todas as referências que estão citadas no texto precisam estar citadas na lista final de referências. E o inverso também, o que estiver citado ali na lista de referências precisa estar no corpo do texto. Nenhum a mais, nenhum a menos. Então, é importante lembrar disso. Lembrar também das palavras-chave, em inglês aqui, words, assim como o resumo. O resumo tem um abstract, dependendo das normas da revista que você escolheu, das revistas que você escolheu, porque às vezes você submete a um e o seu artigo não é aceito, aí você submete a outra revista, então você vai ter que adaptar cada vez que for submeter a uma outra revista, se a submissão anterior foi rejeitada. Isso acontece com bastante frequência, né? Então, consultando as instruções aos autores, você vai colocar a redação do artigo, né, em conformidade com as normas. Então, isso já é um aspecto importante da forma que ajuda ou não, né, na aceitação do seu artigo. E as palavras-chave você se baseia nos descritores de ciências da saúde. Eu falo saúde porque é a nossa área de atuação, nossa área de conhecimento, mas você vai, digamos, buscar descritores que estejam indexados. Então, coloca os descritores, porque isso vai facilitar o encontro do seu artigo. Quem está procurando por determinadas palavras-chave, encontre mais facilmente o seu artigo. Então, para indexação é muito importante as palavras-chave com a tradução para o inglês e mais algum outro idioma, ou espanhol, ou francês, depende. Agora temos também já nos descritores de ciências da saúde, nós temos, que é derivado, né, do MESH, né, da PubMed, na Medline, sim, da Medline, que é o MESH, né, então tem agora também os descritores em francês. Assim, eu encerro esse vídeo, né? Lembrando que escrever um artigo científico é mais do que cumprir uma etapa formal, é participar ativamente do diálogo acadêmico. A publicação é o momento em que a pesquisa ganha voz e se conecta com outras, né, da literatura científica, ajudando a construir o conhecimento coletivo. É uma construção coletiva o conhecimento, em todas as áreas. Então, portanto, escreva com clareza, responsabilidade e paixão. E lembre-se, a boa ciência começa com boas perguntas e se realiza em textos que sabem como compartilhá-los. E lembrar também da questão que é muito séria e que você precisa saber evitar, que é o plagiarismo. Então, depois, no nosso blog, que é chamado Semioblog, nós temos um texto, né, uma postagem que é sobre a questão do plagiarismo, que ele já tem assim mais de 10 anos, acho que uns 15 anos. E assim, depois vou colocar aqui um vídeo, publicar
aqui no nosso canal um vídeo falando sobre essa questão do plagiarismo, que é muito sério e é uma questão que está sendo muito enfocada atualmente. E também o estilo, né? Falando também sobre o estilo da escrita científica. Também ficará para outra vez. Então, até o próximo vídeo.